gente. A gente começa então entre nós falando do furacão Milton, que felizmente não foi tão trágico quanto as previsões indicavam. Vocês já viram que Eduardo Barão se posiciona desde o comecinho aqui para estar entre nós, para conversar com a gente. Além de falar com o Barão em Nova York, vamos falar também com a Luciana Guimarães, que está na região de perigo, né, na região que foi afetada pelo furacão Milton. Os dois já aqui com a gente. Começa por você, Barão. Boa tarde, Luciana. Que bom a gente não ter uma tragédia gigantesca para anunciar e para noticiar hoje, né, Barão? Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Infelizmente, né, são 10 mortes já confirmadas. Esse número deve subir nas próximas horas, mas é um cenário, como você falou, menos trágico diante de uma catástrofe que estava sendo anunciada como o furacão do século, né? Então, é um cenário bem diferente. Por outro lado, isso aconteceu em especial por causa do deslocamento. 1/3 da população da Flórida simplesmente saiu de casa e foi procurar um local mais seguro. É um número bastante significativo, um número que talvez tenha representado justamente uma quantidade menor de vítimas fatais na passagem desse fenômeno. O que os meteorologistas têm chamado a atenção por aqui, quando ele tocou o solo ontem à noite, né, por volta das 8h30 da noite, horário local, 9h30 no horário de Brasília, na categoria 3, ele foi um furacão como, digamos, outro qualquer. Ele teve sua força, teve chuvas fortes, subiu muito o nível das águas, rios, lagos, mas é um fenômeno já mais ou menos conhecido. O que mais tem chamado a atenção foi o que aconteceu antes da chegada do Milton, que foram aqueles tornados. Foi um recorde de alertas de tornados na Flórida, foram 126 no total. O número oficial é de 27 tornados, mas ainda esse número vai ser recalculado. E antes do furacão chegar, algumas cidades, algumas ruas já tinham sido devastadas. Inclusive no local onde mais mortes foram confirmadas hoje, a região ali de St. Lucie, uma casa para idosos, ela foi varrida. Então, é um cenário que chamou muita atenção dos meteorologistas. Antes da chegada do furacão, esses tornados já causaram uma destruição muito grande. Agora, é algo que está sendo comemorado, a orientação para as pessoas ficarem em casa, ainda não saírem, porque muitas ruas estão alagadas. Só agora é que o dia amanheceu, as pessoas estão ainda em busca de socorro, né? Há uma comunicação com dificuldade em alguns trechos. Agentes, são 2.000 agentes municipais, estaduais e federais que estão indo de casa em casa atrás de sobreviventes, pessoas que estão ali ilhadas, né? Porque muitos lugares ainda estão com alagamentos, mas enfim, é um cenário, digamos assim, menos pior do que tinha sido previsto inicialmente. Vamos incluir nessa nossa conversa a Luciana Guimarães, direto de Miami, lá nos Estados Unidos. A gente consegue observar aí no fundo da sua imagem um sol aparecendo, é isso, Luciana? Queria saber como é que foi a sua noite, se você pudesse contar também, você um pouco jornalista personagem, contando como é que foi a sua noite, o que você observou aí nesse dia depois. Boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso Entre Nós. Boa tarde, gente. Olha, inclusive, para conseguir conversar com vocês, eu estou com um pontinho de sinal. Eu já fiquei sem internet a manhã toda. E aí eu fiquei rodando aqui a cidade. E quando aparecia um sinal, eu parava o carro, caía de novo. Eu estou num hospital para poder conversar com vocês, porque esse céu azul, ele engana, né? Ninguém diz que ontem eu não consegui dormir. Eu acordei de 1 em 1 hora, porque ia mostrar até a minha casa para vocês. A força do vento foi tão grande que a minha casa ela tem aquelas cercas brancas bem americanas, levou mais da metade. E aí, cada pedaço que voava, o meu coração quase saía pela boca. Eu tenho uma filha de 11 anos e ela chorou, ela ficou muito nervosa, ficou muito apavorada. E eu tentando passar para ela uma relativa naturalidade de que aquilo ia passar. Mas, como vocês disseram, não foi tão ruim quanto a gente esperava. Aqui onde eu estou bem pertinho de Fort Myers, que em 2022, o furacão Ian destruiu a cidade. A gente teve 103 mortos, 60 bilhões de dólares de prejuízo. Então, hoje, as pessoas aqui, elas estão comemorando. Eu dei uma volta pela cidade, então eu vi entulho na rua, consegui ver lixo, mas eu já vi uma aparente normalidade entre as pessoas já estão na rua, já tem muito carro, já tem loja aberta, já tem restaurante funcionando, porque para eles foi um motivo para comemorar, porque eles têm essa referência do Ian, porque no Ian não houve a ordem de evacuação, não se esperava que Fort Myers fosse ser destruída como ela foi,
Então, chegar aqui categoria 3, a gente tem casas destruídas e tal, mas não tem aí um número de mortos muito grande, as pessoas estão celebrando. Eu participo de um grupo de brasileiros aqui, hoje de manhã foi todo mundo tentando se comunicar, olha, todo mundo bem, quem está com luz, quem não está, algum dano maior, e todos estão bem, graças a Deus. A gente vê que nas ruas, né, a gente vê já a prefeitura trabalhando, a ordem é não sair de casa realmente, a gente recebe toda hora no celular um alerta de que apesar do sol, né, apesar de aparentar que já pode seguir a vida, não é o momento, a gente tem muitos bolsões de água, a gente tem um risco aí de choques, então a prefeitura está toda hora passando com um carro aqui, pedindo para as pessoas só saírem de casa realmente se não houver como evitar isso. Bom, Luciana, boa tarde para você. Você saiu de casa porque você também está trabalhando. Aliás, ontem, quando a gente estava no ar, muitas pessoas perguntaram, mas a Luciana é uma moradora ou uma repórter? As duas coisas. O Renan já explicou aí as duas coisas. Então, a Luciana saiu de casa para poder conversar com a gente, está aqui ao vivo. Eu queria te perguntar se nessa sua caminhada, por onde você passou, chegou a se aproximar da região do litoral, da praia, porque ontem você disse para a gente que estava a cerca de 20 quilômetros. Você tem notícias da região mais destruída, de como está, e das pessoas que vivem ali, se ela já, de alguma forma, tem notícias de como está a situação? Então, Fort Myers, o que mais afetou Fort Myers foi realmente esse tornado, que foi ontem, no início da noite, e que destruiu algumas casas, mas nada tão significativo como a gente viu no Ian. Então, a gente tem aí as pessoas tentando quantificar os danos, mas nada comparado com o outro. Então, parece que as pessoas realmente estão celebrando, né? Porque a gente considerar que em 2022 foram 103 mortos, Fort Myers se acabou, né? Ainda está se recuperando, ainda tem algumas partes da cidade, como Fort Myers Beach, que é um local lindíssimo, paradisíaco, super turístico, que ainda não se recuperou. Veio esse novo choque e vinha aí esse medo de que fosse muito catastrófico, todo mundo com medo. Essa questão de inaugurar uma categoria 6 trouxe muito pânico, né? Depois, ontem à noite, ela já foi descartada, mas ainda assim as pessoas não se sentiam seguras para acreditar. Realmente vai ser descartada? Realmente a gente pode esperar que não seja assim tão estrondoso? Então, aqui, por enquanto, está tranquilo, porque as pessoas estão confiantes de que vão reconstruir. Quem perdeu as casas também falou, olha, perdi a minha casa, mas dessa vez não perdi nenhum familiar, não perdi nenhum amigo, então estão aí celebrando essa falta de potência do Milton que a gente esperava. Pois é, Barão, a gente conversava ontem aqui da perspectiva dos prejuízos, né? A gente conversava aqui de seguradora e aqui também impacto em ações de empresas aéreas e tudo mais. E o resultado, que bom, né, que a gente está comemorando, obviamente sem poder diminuir, né, Barão, os estragos e as mortes, mas sem dúvida hoje dá para a gente dizer, como está trazendo a Luciana, esse sentimento de que foi uma situação bem mais leve do que poderia ser no pior cenário, né? Exatamente, Ju. É claro que a gente vê os alertas são feitos por autoridades, né? Tem muita gente que não acredita em absolutamente nada do que a autoridade fala, mas muita gente acreditou, né? Então a gente tem visto, e acho que o furacão anterior, o Helene, que infelizmente deixou mais 200 mortes, serviu sim de alerta para as pessoas verem que o que estava chegando poderia ser algo muito grave, né? Então, por isso, muita gente saiu de casa. É claro que os prejuízos financeiros já aconteceram, vão ser agora contabilizados. A gente falava ontem daquele número, né, da previsão da seguradora, talvez não chegue aos 100 bilhões de dólares, mas você tem um impacto direto do dia a dia. As pessoas não estão indo para o trabalho, as escolas estão fechadas, os aeroportos continuam fechados, né, o de Tampa, o de Orlando também deve daqui a pouco reabrir, mas há, logicamente, uma questão de preservação de vidas. Hoje o cenário é um cenário menos catastrófico, mas ainda você tem dificuldades. Está vendo agora a imagem de um menino de 14 anos que ele estava com água no pescoço sendo socorrido ali por bombeiros, em barcos. Então, digamos que esse dia seguinte à passagem do fenômeno é um dia, entre aspas, de alívio. Por outro lado, é ainda um dia de muito trabalho, não só para questão material, financeira, casas, carros, barcos que foram perdidos, foram lançados longe, né?
mais ainda para tentar localizar possíveis vítimas dessa tragédia que estão esperando ajuda e estão sem comunicação. Tá complicado você falar em algumas áreas, né? Internet com dificuldades, telefone com dificuldades, 3 milhões, mais 3 milhões de usuários sem eletricidade. Então, é um cenário ainda de preocupação dia seguinte após a passagem do Milton. E, Barão, eu acho que fica como exemplo o esforço todo de retirar as pessoas da área de perigo, de fazer o alerta, porque você imagina o oposto disso. Né? Não se tem um controle sobre um fenômeno gigantesco desse. Imagina o oposto disso. Simplesmente aguardar ou fazer um esforço mínimo ali de proteção, e aí chega numa potência muito maior e você teria centenas, talvez mais de 1.000 mortes para noticiar e para contar. Então, assim, eu acho que fica o exemplo, que vale inclusive para o Brasil. O Renan falou disso aqui no começo. A gente, em geral, lamenta as tragédias quando a gente tem dados científicos de previsão, de meteorologia, que permite a gente criar sistemas de prevenção e de salvar a vida das pessoas. Acho que fica como um exemplo. Agora, quero falar com você e também com a Luciana sobre o que fica de alerta como um extremo climático que se tornou o novo normal. Passou o Helene, agora já vem esse. Eu fico pensando, inclusive, para as pessoas que aí moram nessa região. E agora? Veio o Helene outro dia, agora passou o Milton. Volta todo mundo. E se vier outro daqui a pouco, como lidar com isso, com essa rotina da temporada de furacões que parece cada vez mais perigosa? E o mundo, que precisa lidar com a questão dos extremos climáticos, né? Começa pelo Barão. Não, então, a previsão é até dezembro, né? Uma coisa maluca. O anterior, o Helene, ele teve características diferentes. Ele subiu em direção ao norte, passou por 6 estados, provocou morte em 6 estados, inclusive na Flórida. Algumas cidades estavam tentando se recuperar, tinha detrito no meio da rua, que poderia ser, inclusive, uma forma de atingir as pessoas. Todas as atenções dessas grandes equipes estavam mobilizadas para o Helene. E aí muita gente teve que parar o trabalho que estava fazendo, por exemplo, de buscar por 60 desaparecidos na Carolina do Norte e voltar as atenções para a chegada do Milton na Flórida. Então, é um trabalho que você verifica na prática, precisa de mais gente. É uma discussão, inclusive, que está sendo travada agora em meio à campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Mais gente dedicada especificamente a cuidar de furacões e fenômenos climáticos. E como você falou, Adriana, até dezembro muita coisa pode acontecer. Não necessariamente a Flórida vai ser atingida diretamente, mas outros estados, sei lá, a região do Texas, que normalmente também recebe muitos furacões, Louisiana, enfim. É um cenário que mostra uma realidade completamente diferente. O que a gente viu ontem com o Milton pode não ter sido de proporções catastróficas, mas foi um evento inédito, em especial no que se refere à fábrica de tornados que o Milton acabou proporcionando antes da chegada dele ao continente. Então é algo que nunca se viu. Então é mais um cenário desses nossos tempos e que, evidentemente, não vão melhorar nem no curto nem no médio prazo. Luciana. Pois é, agora trazendo para mim, Sim. quando eu decidi morar aqui, eu fiz uma escolha muito consciente. E eu sabia que havia um preço que eu poderia pagar, que seria lidar com os furacões, né? E aí, nesses dias que antecederam ao dia de ontem, a minha família e meus amigos, volta, você escolheu o lugar errado, você não tinha que ir para aí. Eu falei, não, foi consciente, eu sabia, mas quando eu vivenciei esses últimos dias, porque na teoria tudo tem um desenho muito específico. Quando chegou a realidade, eu comecei realmente a ficar com medo. Como o Barão falou, temos até dezembro ainda, não sabemos como será. Eu entrevistei para o meu VT ainda agora um cubano, que ele mora aqui há 23 anos, e ele falou, olha, eu estou aqui há 23 anos, já passei por vários furacões, mas dessa vez eu realmente fiquei com muito medo, né? Então, assim, e ele finalizou, mas eu estou pronto para a próxima. Eu acho que depois que o Milton, que ameaçou-se aí ser categoria 6, veio e não foi exatamente o que se esperava, os floridianos eles estão prontos para uma próxima. Eu não estou, tá? Eu não estou, mas o que eles dizem é que venham os próximos, que eles vão de novo ser aguerridos e vão se proteger e vão lutar, porque é assim que eles encaram as coisas aqui.
Para a gente encerrando essa nossa conversa aqui, trazendo as informações atualizadas dos Estados Unidos, quero direcionar uma pergunta também para os dois, para a Luciana e para o Barão, que é da comunicação. A gente está falando de uma comunidade brasileira muito grande nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, e às vezes é difícil. A gente que é jornalista acompanha muito de perto, vê mapa, vê dado, está o tempo todo acompanhando, mas as pessoas que estão de fora, às vezes não têm a dimensão exata do que está pegando, acham que o país inteiro está vivendo um apocalipse, quando na verdade não é. Muito embora vocês dois estejam aí na costa leste, há uma distância muito grande. Como é que vocês dois, uma pergunta mais pessoal mesmo, estão fazendo essa comunicação para as pessoas que estão fora aí dos Estados Unidos, falando com familiares, com amigos, pessoas que certamente estão preocupadas com a segurança de vocês? Pode começar, Barão. Não, a minha relação aqui é muito tranquila, né? Eu estou bem distante do problema, né? Se bobear, vocês aí no Brasil estão mais perto do que eu, né? Já que a Flórida fica mais ao sul. Mas enfim, eventualmente tem uma situação ou outra. Sempre tem aquela tia que liga e fala assim, Barão, você não está correndo perigo, Barão? Tem, sempre tem. Faz parte, né? Mas eu estou bem longe, então aqui não tem outros problemas, né? Acho que a Luciana pode responder melhor essa. Então, enquanto eu estou falando com vocês, está pipocando aqui no meu celular 49 mil mensagens, porque eu estou desde de manhã nesses vivos e eu não consigo responder, né? Eu não consigo, com atenção, com devido carinho, responder as pessoas que estão me perguntando como eu estou, então eu não estou respondendo. E está todo mundo assim, você não tem notícia, tá tudo bem? Você está viva? O que aconteceu? Sua casa alagou? Quando eu terminar aqui, eu vou conseguir responder para eles, mas há uma comunicação aqui pelo WhatsApp com o pessoal do Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Como eu falei, tem uma comunidade brasileira muito grande e muito unida. Então, o tempo todo, gente, está todo mundo bem? Alguém precisa de algo? Na minha casa tem luz. Se alguém quiser se abrigar aqui, pode vir. Há aí um apoio muito grande entre nós. E assim que eu terminar aqui, eu vou responder a todo mundo. Mas a comunicação, quando a gente tem internet, ela está funcionando bem e está sendo bem positiva. Que bom. Luciana, aqui você está entre nós, já pode aproveitar e já mandar uma mensagem para alguém que seja mais, enfim, especial, não sei, alguém que você quer que saiba aqui no Brasil, fica à vontade. A tia. Não, família Guimarães, eu estou bem, está tudo muito bem, eu estou trabalhando, tá sol, graças a Deus. Como eu falei, a minha casa só a cerca mesmo que foi levada. Eu fiz um vídeo de madrugada, eu mandei para vocês até, eu acordei 5 da manhã, eu tentei sair, eu falei, vou voltar. Fiz umas imagenzinhas só da porta mesmo, mas está tudo bem. Muito obrigada pelas preocupações e muito obrigada por me considerar aí já do Entre Nós. Opa, chegou aqui, aqui a gente acolhe. Pode chegar. Obrigada, conserte a sua cerquinha quando for possível, acolha a sua filha. Deixar. É uma filha, né? É uma filha. É uma menina. Acolha a sua família e que fique tudo bem. Obrigada demais pela ajuda. Obrigada, Barão, mais uma vez. Até mais tarde no Jornal da Band. Bom trabalho, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigada. Valeu.